Rúbrica Página Aberta. Reflexões Sociológicas. Waldemar Ferreira Ribeiro. Um plano Marshall para Angola. Angola, após a sua independência em 1975, está envolvida numa teia de fios econômicos e sociais difíceis de desemaranhar, pois o período pós-independência ficou marcado pela continuidade de conflitos armados, fratricidas e, mais uma vez, fomentados por interesses estrangeiros e também pelos interesses financeiros de alguns poucos cidadãos ditos nacionais. Após o novo executivo angolano ser eleito, propondo paradigmas econômicos e sociais diferentes do executivo anterior, houve e persiste a esperança de se encontrarem novos rumos e soluções que satisfaçam a grande maioria do país, no curto e médio prazo, entre as quais os instrumentos de consolidação de identidade do Estado-nação, que permitirão certezas nas soluções de longo prazo. Perante a gravidade do estado da economia que encontrou, o novo executivo optou por soluções econômicas urgentes, entre as quais um acordo com o FMI, organismo internacional sediado em Nova Iorque. Soluções estas que exigem de todos os cidadãos uma maior consciência da necessidade de pensar local e adequar os conhecimentos a uma realidade contextual, concreta, de forma a não incorrer em riscos de soluções simplesmente impostas como verdades absolutas, de fora para dentro da nação. A realidade do que era preciso enfrentar com novas e difíceis decisões econômicas para se ultrapassar a situação herdada dos executivos angolanos anteriores não demorou a fazer-se sentir ao nível micro da cotidiana economia de cada um dos cidadãos. A população, na sua grande maioria, perdeu o seu poder de compra. E se em 2017 e 2018 100 kwanzas compravam 10 pães, hoje compram apenas um pão e amanhã poderá ainda ser mais grave. Ou seja, o levantar do véu sobre uma forma de agir do passado e a gravidade do que seria preciso enfrentar para assegurar mudanças sustentáveis deixou à vista a difícil situação da crise que já se havia instalado antes do novo executivo e que bateu à porta da maioria da sociedade angolana perante a inevitabilidade do executivo de tomar medidas de correção que, antecipadamente, sabia que seriam duras. Como equilibrar, então, a inevitabilidade das mudanças e suas consequências, minimizando os efeitos sobre os cidadãos e tornando-os agentes da mudança e cidadania também? O primeiro passo está na necessidade urgente e imperiosa de assentar os pés num contexto que seja angolano. Não se está aqui a falar de países como Dubai, Catar, Israel e até Portugal, países que têm poucas riquezas naturais em seus territórios. Fala-se aqui de Angola, país potencialmente muito rico em natureza, onde novas medidas econômicas, sociais e ambientais devem passar a percepção de uma melhora. A necessidade de se tomarem novas medidas econômicas em Angola
exige naturalmente alguma retração, mas não a quase total depauperação e estagnação do país, pois não são muitos os cidadãos e seus filhos e empresas nacionais que estão a conseguir sobreviver com dignidade. Torna-se imperativo buscar aliados na classe média angolana, que é, normalmente, quem se sente mais atingida por estes processos econômicos e que, mesmo constituindo uma pequena percentagem da população, tem uma imensa capacidade de influenciar políticas e correntes de opinião. Medidas econômicas em Angola devem ter sempre um sentido ascendente, não descendente, pois Angola tem riquezas suficientes para garantir uma economia mais estável e desenvolvida, desde que bem administrada, com responsabilidade e excelência. O Executivo, ao experimentar novas medidas econômicas, tem de começar por arrumar a casa de dentro para fora. Ou seja, uma das primeiras medidas do Executivo, quando tomou posse, deveria ser deixar de subsidiar as energias, gasolina, gasóleo, eletricidade e água, o que iria refriar a economia para um patamar mais realista e menos especulativo, e com uma diminuição muito acentuada das despesas do governo. B. Numa segunda medida, o Executivo tem de enxugar o excesso de funcionalismo público, que também é uma das dificuldades maiores financeiras do país, pois uma parte muito significativa das divisas e dos impostos são canalizados para cobrir as despesas do funcionalismo público. E sabe-se que este funcionalismo público, além de ser pesado financeira e estruturalmente, com muitos nós, é uma entidade cujos serviços muitas vezes não são eficientes e eficazes, nem rentáveis, pois há funcionários a mais exercendo funções a menos e até não exercendo função alguma útil, bem pelo contrário, criando dificuldades para garantirem facilidades. Talvez se o poder de compra da maioria da população não tivesse diminuído tão drasticamente, como aconteceu com a liberação do câmbio logo no início do novo paradigma e consequente desvalorização do Kwanza, mesmo com o aumento do desemprego devido ao despedimento de uma parte do funcionalismo público, seria possível à sociedade sobreviver sem passar fome, desde que o restante da população, formal e informal, não perdesse seu poder de compra acentuadamente e as empresas funcionais não fossem desmanteladas, devido principalmente ao câmbio e desvalorização da moeda Kwanza. A fome está a ser o principal estrangulamento da economia angolana, juntamente com o desmanche perigoso das pequenas e médias empresas angolanas, devido à perda do poder de compra de todos e consequente desemprego. C. Após a diminuição das despesas do governo com estas duas importantes medidas, caso estas medidas estivessem a ser implementadas corretamente e sem o restante da economia perder drasticamente seu poder de compra, o governo desburocratizaria os seus serviços, corrigiria o que está mal, ordenaria melhor os serviços fiscais e inovaria com o IVA na formalização das empresas informais. Obrigaria ao cumprimento,
por parte das instituições financeiras das regras bancárias na compra e venda de divisas, nos seus serviços e no crédito à economia, e também privatizaria suas empresas públicas. D. As empresas públicas e privadas têm também de participar no esforço econômico, social e ambiental, e os administradores públicos têm de ser responsabilizados com rigor no cumprimento de suas funções, em termos de eficiência e eficácia. O aspecto da corrupção deve estar em destaque e ser tratado com rigor, pois dificulta muito o desenvolvimento sustentado do país. F. A inserção de novas notas da família Kwanza ou até a troca da moeda deveria ser feita antes da liberação cambial ou só após uma estabilização real desse mesmo câmbio, pois tem sempre efeitos especulativos e a estabilidade da moeda é muito importante. G. Após a implementação das medidas anteriormente descritas de uma forma muito genérica, então haveria certamente espaço para a liberação cambial de forma livre, com algum controle inicial e um estoque suficiente de divisas para dar lastro à moeda e cortar os efeitos especulativos de grupos desestabilizadores, sempre os há em muitos países, até o mercado ser o motor equilibrador do valor real das moedas, e esta medida teria de ser num tempo médio, jamais num tempo curto. Com as medidas econômicas que foram implementadas até agora, causou-se o desmantelamento de muitas empresas angolanas e outras, formais e informais, e, consequentemente, gerou-se mais desemprego, diminuição na arrecadação de impostos, aumento da criminalidade, da fome e piora na saúde pública. Também não se entende que o ministro que esteve diretamente envolvido nestas tomadas de decisões econômicas, tendo ocupado um cargo da mais alta relevância a nível interno e externo, simplesmente tenha sido substituído, abandonando totalmente suas responsabilidades, e hoje não participe mais no acompanhamento econômico das medidas adotadas pelo país durante sua gestão e que tanto afetaram a nação, interna e externamente. É um erro grave quando se permite que responsáveis econômicos ou outros responsáveis de relevo que tenham exercido um papel preponderante na definição de políticas econômicas, sociais e ambientais, que, ao deixarem de ser os responsáveis diretos, se afastem completamente e deixem de acompanhar e de serem responsabilizados pela execução correta de medidas muito importantes para o país. Neste caminho em que Angola está, não vai ser fácil encontrar soluções sustentáveis a curto e médio prazo. E isto pode agravar ainda mais a crise econômica e social, pois os investidores nacionais que conseguiram sobreviver até hoje retraem-se cada vez mais a novos investimentos e novos projetos. E se a casa angolana continuar com muita desordem, certamente os investidores estrangeiros também deixarão de ter interesse em Angola, pois não querem correr riscos em todos os domínios. E não adianta o Executivo querer escamotear estas informações e realidades, pois tudo o que é ruim se transmite mais célere. Há que encontrar novas soluções urgentemente, talvez através de um novo plano Marshall.